as minhas filhas, elas têm uma propriedade de que elas são negras, que elas são mulheres, que elas são negras e que elas são privilegiadas. E o que a gente incentiva é que elas usem dessa apropriação, que elas entendam que elas são diferentes, né, no ambiente e que mudem o ambiente em que elas circulam. Hoje estamos aqui no Família Nota 7, recebendo com muita alegria a Priscila Cabral, que é casada, mãe de 2 filhas e líder de comunicação em uma organização não governamental. Priscila, seja bem-vinda, é um prazer muito grande estar com você, uma alegria, você é uma simpatia, a gente já conversou um pouco antes, e como você tem uma história muito bonita, hoje eu estou aqui mais para escutar a sua história do que para falar alguma coisa. A gente vê que na lei, na legislação, a igualdade entre negros e brancos já existe há muito tempo, mas na prática, só vocês sabem como não existe essa igualdade, né? Então, vocês partem para uma sociedade com alguns preconceitos. E eu queria saber como é que foi a tua trajetória, como é que você conversou na sua família sobre isso, como é que foi a sua história até hoje? Claro. Paulo, primeiro, obrigada pelo convite, um prazer, uma honra estar aqui com vocês, num projeto tão interessante, num pensar tão interessante de construção de amor. Então, me identifiquei muito e, por conta disso, com o maior prazer, aceitei o convite e tenho certeza que vai ser muito agradável esse tempo aqui junto com vocês. Bom, como você apresentou, tenho 2 filhas, Júlia, de 11 anos, Luísa, de 9 anos. Sou casada há quase 14 anos com Cássius Marcelos, e para quem é ligado em negritude, sabe quanto Cássius Clay tem representatividade para a nossa raça, para o nosso povo preto. Então, não à toa o nome dele é Cássius Marcelos, porque vem aí de uma escolha dos pais dele. Mas até antes da constituição da minha família, né, assim, de casar e de ter as minhas filhas, sou filha do Felipe e da Helena, o Felipe um operário e a Helena uma costureira. Então, você imagina uma criança, sou nascida e criada em São Paulo, na periferia de São Paulo, Zona Norte, numa região mais periférica, sempre com muito amor, sempre com conceitos de respeito ao próximo, de honestidade, de integridade. Então, isso é intrínseco na minha família, né? Eu cresci sob um respeito mútuo, assim, do meu pai com a minha mãe, então entendi muito facilmente o conceito de família, vendo o cuidado do meu pai com a minha mãe e vice-versa. E aprendendo ali, sem ter, porque isso não se ensina, né? Não tem um momento em que nós, pais, sentamos os filhos e falamos, hoje vamos falar de honestidade. Você se espelha, você vê seu pai trabalhando, você vê seu pai sendo honesto. Então, eu cresci já tendo bases muito sólidas na família. Então, foi isso. Crescendo, sempre estudei em escola pública, do ensino infantil até o médio, em escola pública. Quando eu fui para o ensino médio, eu já estava com uma percepção, eu já começou a aguçar em mim uma percepção que eu podia ir além. Então, eu comecei a pesquisar escolas com ensino profissionalizante, porque naquela época, né, anos 90, era uma tendência, ainda existia uma escola pública com uma oferta de ensino profissionalizante, e pelo meu DNA, pelo meu jeito, eu achei que ser professora, e naquela época tinha magistério como curso, era uma das opções do curso profissionalizante. Enfim, eu percebi que eu tinha alguma aptidão por essa profissão e escolhi o magistério já porque comecei a entender que eu precisava ter um caminho profissional diferente do que o meu ciclo naturalmente me empurraria. O que seria diferente? A recepcionista, a telefonista, o telemarketing, que são
opções importantíssimas para a entrada no mercado de trabalho. Eu tinha essa vontade e eu ia atrás das informações. Aí você fez o primeiro, o ensino. O ensino médio profissionalizante e Ah, saí formada professora. Eu que podia dar aula, eram 4 anos. eram 4 anos, então eu podia dar aula na educação infantil, até o ensino fundamental ainda não tinha essa grade curricular atual, Qual né? o nome da Então era escola? Você lembra o nome da que eu escola? fiz? É. Lembro, Augusto Meirelles Reis Filho, Escola Estadual de primeiro e segundo grau, Augusto Meirelles Reis Filho. E nessa escola que você fez, quantos negros tinha na tua sala? Você lembra? Se tinha bastante, um pouco? Como que era? Tinha pouco, assim, tinha poucos negros, eram só mulheres, né? A gente ainda tinha, professor, A poucos prefeitura. homens se interessavam, né, pela profissão de magistério. Então, era uma sala de mulheres, e agora, assim, relembrando, fui lá na minha sala, tinha eu e mais duas, Ruth e uma outra que eu não lembro o nome, mas eram eu e mais duas. Então, assim, olha um dado, né, já interessante. Eu que tive esse feeling de ir atrás e banquei as barreiras, e certamente as outras duas também, não era? Porque aí é o ciclo que a gente começa, né? Quem tem acesso às possibilidades, à informação, é uma parcela da população privilegiada, e as pessoas precisam entender isso. A gente vai chegar aqui nos anos 2020, mas as pessoas precisam entender, e já tinha lá essa divisão. Então, eu e mais duas, éramos 3 negras na sala. E como é que era a dinâmica com as outras meninas? Era muito tranquilo, assim, se eu volto antes do ensino médio, aí sim tem a questão do cabelo, as meninas Maria Xuxinha, cabelo crespo, a gente faz Maria Xuxinha, só que é um outro tipo, não é igual das meninas de cabelo liso. E como na minha infância, né, a gente não tinha referências, seja artistas, seja, enfim, artistas, atrizes, cantoras. O ícone da minha infância, quem é? Xuxa. Paquita. Era o sonho daquela criança. Então, hoje, quando eu projeto, eu falo, gente, isso não podia acontecer. É muito cruel conosco. O bebê de uma marca famosa, né, que virou um ícone de beleza, a gente fala bebê dessa marca, é um bebê branquinho de olho azul, carequinha. Então, eu cresci tendo o bebê X como referência, tendo a Xuxa e as Paquitas como ídolas da minha infância. Não tinha. E quando eu via atores nas novelas, porque também a gente não tinha TV a cabo, era só TV aberta. Globo. Era Globo, SBT, Manchete. Escuta, e quando tinha uma narrativa da temática africana, negra, eram os escravos, sempre. As novelas, os serviçais, Da casa, os funcionários da casa. os funcionários da casa, as temáticas da época da escravidão no Brasil. Continuavam, né? Continuavam no chicote. Gente, então aí chega na escola, né? Que você me perguntou, e como é que era essa dinâmica? No ensino médio, eu realmente já era mais confortável, até porque eu acho que eu já estava formando a minha identidade e a minha autoestima. Agora, na infância, primário, né? Naquela época a gente falava o que é equivalente hoje ao primeiro ano. Então, a pré-escola, os primeiros anos da educação infantil e o segundo, né, que do 5º ao 8º ano, é muito cruel, porque você é o bebê bonitinho, são os ícones da televisão brancos. Gente, a gente não tinha, então era natural, assim, ai, nossa, que cabelo estranho, porque a nossa a Maria Chiquinha era outra, não era os 2 fonfons da Xuxa espetadinho, né? Era um outro tipo de fonfon. Coloca bombril na antena
para funcionar melhor o canal. Ô, Priscila, empresta um pedaço do seu cabelo. Eu ria também com isso, porque eu não entendia o quão profundo era isso. É óbvio que eu sentia um incômodo, mas eu me lembro de rir também, porque assim, legal, se eu rir também, elas vão parar de rir logo. É mais fácil, foi o É caminho. mais Foi inteligente, fácil. né? Foi inteligente. Então a gente cresce muito sem referência, muito sem achar que a gente podia ter um outro tipo de temática, um outro tipo de exposição, que o Silvio Santos brincando, fazendo piadas horrorosas. Se ele faz no dia de hoje, Os imagina o que ele Trapalhões, né? fazia. Outro Os dia eu vi os Trapalhões. Trapalhões, falei, nossa, se fosse hoje. Exatamente. Então, era muito, muito, muito cruel. E eu, hoje, quando eu lembro essa época, eu tenho absoluta consciência do quanto eu, para me preservar, aderia para do tipo, cabelo bombril, cabelo de bombril. Negro, quando não faz isso na entrada, faz isso na saída. Negro, então, essas coisas todas horrorosas que hoje são inadmissíveis, eu precisava compactuar com elas por uma estratégia de sobrevivência. E quando foi Bom, o seu aí primeiro emprego? meu primeiro emprego, então, foi já como estagiária numa escolinha por conta do magistério e por conta dessa aptidão com comunicação, rapidamente eu consegui, só que era muito pouquinho, né? Imagina, se professor, infelizmente, né, professor não tem remuneração, imagina estagiária do segundo grau, então era uma ajudazinha de custo. E aí um vizinho meu aí começa a abrir, assim, eu falo, né, assim, tem uma fórmula aí entre sorte, competência, estar no lugar certo na hora certa e você enxergar e agarrar a oportunidade. Um vizinho conversando, ele era contador e prestava serviços para uma empresa de digitação. E ele falou, olha só, Elise, eu vejo um monte de jovens lá trabalhando, se você quiser eu te apresento lá. E eu fui para entender o que essa empresa de digitação fazia. Então, imagina, tinham servidores desse tamanho. Quem acha que o notebook já nasceu o notebook? Não, né? Tinha aquele. Era grande. E essa empresa tinha grandes clientes, seguradora, supermercado, então ela recebia o papel físico, porque as empresas funcionavam com papéis, fichas, cadastros, e essa empresa processava esses dados. E eles recebiam jovens que sabiam digitar, e o curso que meu pai pagou para mim, eu falo, nossa, né, por feeling dele, porque ele falou, vai lá fazer digitação, e era digitação em máquina de Eu fiz datilografia. esse curso também. ASDFG, C cedilha LKJH, lembro de isso até hoje. E como aí corta, eu com 15 anos, fiz esse 14 anos, curso da datilografia, e aí chego nessa oportunidade. Quando eu fui para digitação, que aí já era um computador monstrengo, mas já era melhor do que a máquina da datilografia, eu me saí muito bem, porque eu estava treinada por conta do curso da Quem datilografia. datilografava numa máquina de escrever, no computador era muito fácil. Era muito fácil. E essa empresa pagava por produção. Então, quanto mais você digitasse, mais você ganhava. Aí, entre um X que eu ganhava com essa bolsa, né, do estágio no magistério, passei a ganhar 5X, porque eu era muito boa, eu era muito rápida e muito efetiva. E eu podia ir lá, né? Enfim, eles não tinham, eu podia trabalhar de manhã e eu estudava à tarde, então era interessante para mim. Então eu ia de manhã, estudava à tarde e comecei a ganhar. Aí sim eu fiz uma opção de não, ok, eu vou aproveitar essa oportunidade para ganhar mais dinheiro.
Uma dessas empresas é uma das empresas clientes era um grande varejista aqui do Brasil, um monte de loja, e a avaliação dos clientes, isso que a gente faz hoje no ícone do celular, avalie seu atendimento, bom, ótimo, ruim, tinha uma fichinha na porta das lojas que os clientes davam um xizinho, e essa empresa processava essa avaliação. E eles, num dado momento, não quiseram mais que essas fichas saíssem do ambiente da empresa e pediram que a empresa de digitação mandassem pessoas para lá para poder fazer em loco essa digitação. Priscila, falante comunicativa, que digitava bem. Priscila, você quer ir? Quero. E aí, Paulo, foi o divisor de águas na minha vida. Então, quando você, uma das suas perguntas, né? Quem foi que te ajudou? Porque aí eu chego naquele ambiente das pessoas com curso superior, óbvio, né? Grande maioria branca, mas com curso superior, com outras formações. Viagem para o exterior. Viagem para o exterior no meu núcleo. Nem pensando. Assim, eu nem sabia que isso existia, não era uma possibilidade. Era o máximo a Disney, porque num canal aberto tinha uma agência de viagem famosa que eu falava, quero ir com a tia não sei o quê. Só existia a Disney como possibilidade. Eu nem, sabe assim, Europa, Ásia, era geografia para sair na prova, eu não sabia que tinha avião, porque era viajar de avião. Aí eu chego nessa empresa como prestadora de serviço, a mocinha das fichas, eu era chamada como... Eu chegava lá, tinha um bolo de coisa para eu digitar, eu sentava no meu cantinho. Oi, tudo bem? Bom dia, bom dia. Aí comecei, um dia eu saí para almoçar, e nisso eu já tinha terminado, tá, o magistério. Então eu fazia horário comercial lá. Então comecei a pegar amizade, comecei a sair para almoçar novinha, 17 anos, no final do magistério. Comecei a pegar amizade, né? Essa amizade do dia a dia, porque, enfim, eu não era da empresa, mas eu estava ali no cantinho, né? Estava convivendo naquele ambiente. E aí eu começava a ouvir, nossa, olha, gente, essa menina foi com a família para Paris, como assim? Meu Deus, é possível ir para Paris? Sabe quando você começa a ampliar? Aí, então, a importância da referência, sabe? Aquilo pode não ser da sua realidade, mas você ampliar a sua perspectiva. Que você pode chegar ali, você não necessariamente, não é que seja fácil, mas você mirar, pode chegar. E hoje, com acesso, pode, por que eu não, né? Por que eu não? Por que não? E hoje com o meio digital, né, tá mais fácil a gente visualizar essas perspectivas. Naquela época, eu precisei começar a trabalhar numa empresa para ouvir as pessoas falando, porque não tinha acesso, né? Então, aí começa, entendi. Então, entendi, fazer o ensino superior. Ai, nossa, mas como que faz ensino superior, hein? Não vou passar na USP. Eu não vou passar, porque eu não tenho para passar na USP. Mas tem umas faculdades particulares. Uau, é muito caro o curso. Eu me lembro de ficar pensando, fazendo, né? Como você ia chegar lá, né? Como é que eu vou fazer essa trilha? E aí, Mas eu já começo a ampliar. E aí abre uma vaga para funcionária dessa área que eu estava, que era uma área de atendimento ao consumidor, era uma aula de auxiliar administrativa, e eu, com a cara e com a coragem, fui para a diretora, que sequer olhava, porque não fazia sentido mesmo a diretora da área olhar para a menina da ficha. Oi, tudo bem, dona Vera? Eu fiquei sabendo e eu gostaria de ser considerada para essa vaga. Então, de novo, eu enfio minhas caras e ela olhou para mim, adorou minha atitude e falou para a gerente da área, porque imagina, hoje que eu tenho o mínimo de conhecimento sobre hierarquia, eu jamais tinha que ter ido falar. Também se eu não tivesse ido falar, talvez eu não tivesse tido a oportunidade, porque ela gostou da minha atitude, ousadia.
da minha atitude. E aí ela falou: tá bom, vou falar com a Sueli para conversar com você. Aí teve um movimento das meninas que trabalhavam lá, das pessoas, ai, a Pri é legal, ai, porque eu não tá. Quem eles iam buscar? Eles iam buscar quem já estava estudando, quem estava fazendo faculdade, né? E aí eu sou contratada pela empresa. Aí vem um pacote de benefícios, assistência médica, auxílio, bolsa de estudo, a empresa pagava 50% da faculdade, aí já, putz, Aí mudou. aí já começa agora sim. Vale alimentação, vale refeição, enfim, embora o salário fosse de entrada, porque era auxiliar administrativo, e a escolha, né, o risco, assim, como eu ganhava por produção, aí eu ganhava 5x. Eu entendi que naquele momento eu precisava voltar para poder, né? Então igual atleta, dá 2 passos para pegar impulso e ir. Então, estar atentos a esses, não, aqui é importante, porque senão, às vezes, você fica só olhando no curto, não, já estou ganhando muito dinheiro, não preciso disso, não. E aí você não abre o seu horizonte, né? E aí, quando você perde aquela oportunidade, seu chão cai, porque você não se preparou. Então foi isso, aí comecei a trabalhar lá e aí começa a minha carreira. No ano seguinte eu escolho pelo jornalismo, pela aptidão de escrever, pela habilidade de comunicação, por estar na área de relações públicas, lá do varejista, né, que é essa área de atendimento ao consumidor, e começo assim a ser muito comprometida, muito competente, mas tem um traço da minha personalidade, aí eu começo a perceber que eu estava num ambiente majoritariamente branco, mas é uma empresa muito aberta à diversidade. Então, essas minorias, então, tinha gays que trabalhavam lá e já ocupavam posições de liderança, tinham pessoas que não necessariamente estavam no padrão estético, né, um pouco mais gordinhos, tinha negros, poucos, mas tinha. Então, era um ambiente que, ok, temos muito mais brancos privilegiados, mas também tem outros. Então, eu começo a mirar nos outros, assim, não, eu tenho referência, eu posso ser ele, eu posso ser aquele. Então, eu sou, eu e meus primos, uma prima, um outro primo da minha idade, a gente é a primeira geração com curso superior da minha família. Então vamos lá, vamos falar de meritocracia? Ô, Brasil! Não. Eu estou contando toda essa história aí que pode parecer, uau, que sortuda. Não, Brasil, eu não tive, entendeu? Não dá para, ainda não dá para falar de meritocracia, não dá. Eu tenho 42 anos, isso tudo que eu estou contando para vocês é de 20 anos atrás. 20 anos só. É muito pouco. Então é muito bizarro assim. E começa a minha trajetória na área de comunicação, na área de. E aí fui passando por diferentes áreas. Uma empresa muito grande também me deu essa oportunidade, até que eu chego numa determinada área e vem uma pessoa de fora. Acho que foi a primeira vez em que eu tive. Acho não, assim, explícito, tirando essas coisas da infância, né, que eu contei, mas no ambiente de trabalho chega uma pessoa, e aí era eu que respondia para ela, era eu e outras duas. Coincidentemente, as outras duas loirinhas, branquinhas e eu. Ok, a gente trabalhava juntas. E a gente teve uma reunião de planejamento e eu levei, aí cada uma, né, eu e essas duas meninas, a gente precisava levar uma lição de casa, um estudo, e levei. Eu já tinha. Eu fiquei nessa empresa há quase 18 anos, então isso eu Nossa. já tinha uns 8, 9 anos, então de casa. Eu não estava levando qualquer coisa, eu já conhecia a empresa, eu já conseguia passar, né? Entendia muito bem o DNA do varejo. Eu apresentei, as meninas apresentaram. Aí eu discordei de uma delas, porque era uma reunião de planejamento, de equipe, a gente tinha que contra-argumentar. E aí ela fez assim, aí a líder, né, essa chefe, ela fez assim,
Espera aí um pouquinho, eu prefiro ouvir minhas loirinhas aqui. Uma hora eu... Nossa, Paulo, assim, é difícil. Então, assim, quando as pessoas passam por isso, por que você não respondeu? Você tinha que ter recebido, né? Então, ter a Não é tão consciência simples, né? Não é tão simples. não é simples. Na hora te paralisa, até porque quase que você não... Se você não tem consciência, e eu não tinha consciência, porque eu estava no ambiente até então que não valorizava esse tipo de coisa e que não tinha feito com que eu passasse por situação assim, né? Eu demorei para entender o que ela estava me dizendo ali. Eu não respondi, eu não respondi na hora. Quando eu identifiquei o que tinha acontecido, e isso aconteceu depois, assim, dias depois, eu só fiquei com um incômodo, um nó na garganta, e acabou, assim, aí acabou. Eu não queria responder para aquela pessoa mais, eu não queria ficar na área. Eu falei, bom, ela era líder, né? Eu não era nem coordenadora, se a gente for pensar nessa escala, eu ainda era analista, eu falei entre ela e eu, mas eu tinha uma abertura com a diretora da área, e eu fui por uma linha de eu não estou me identificando com o estilo de gestão dela, eu não tive a segurança de expor o que estava acontecendo. Então, gente, por quê? Porque o ambiente é opressor. Hoje não mais. Se isso acontecesse hoje, eu ou qualquer menina da minha idade naquela época bate na mesa e vai na hora para a delegacia. Então, a importância da gente falar nesse aspecto, porque as pessoas precisam entender, mas não tinha, né? Então, e nem até para não focar nesse caso específico, a gente foi construindo até que a área mudou a configuração e eu saí da liderança. Então, olha como em alguma instância eu fui respeitada, mesmo sem a liderança máxima da área, entendeu que ela foi Porque saber já devia, dessa ela história ter anos escutado depois. também alguma coisa nos corredores, né, uma brincadeira assim, ela viu que tinha alguma coisa lá e te ajudou também para você sair E me ajudou, dessa e me zona ajudou. de conflito. Fala-se hoje, né, tem esse termo aí, racismo estrutural. O que é isso, né? A gente não ter consciência das matrizes africanas, não ter consciência da nossa história. Então, essa falta de consciência é por ter vivido numa sociedade cujo racismo é estrutural. Então, eu me relacionava com homens brancos porque eu achava que negros não gostavam de mulheres negras, porque era uma estratégia assim, né? E aí me relacionava com homens brancos, os ambientes que eu circulavam eram de maiorias brancas, então você deixa de entender a sua negritude, você deixa de valorizar a, a, a sua essência, a sua raça. Tem uma cegueira, sabe, que esse ambiente te traz. Que aí vem Cássius Marcellos, com esse nome potente, com um histórico, né, super forte, com entendimento, porque ele, como homem negro da periferia de São Paulo, ele já viveu todas as questões que a gente ouve falar. Polícia, porta do banco travando, segurança do supermercado andando atrás. Isso acontece. Então, ele vem com essa questão muito. Aí eu começo a entender ou a me apropriar dessa questão de racismo no Brasil por conta dessa fortaleza que é o Cássio Marcellos na minha vida. Que bacana. E hoje, o que você passaria, como você passa isso para os teus filhos? Ou seja, eles têm um ambiente, né, que eu acho que não é o mesmo ambiente de 20 anos atrás, muito menos de 40 anos atrás, mas ainda é um ambiente um pouco hostil, né? Um pouco hostil e, dada a ascensão, que com toda essa trajetória, e junto com meu marido também, que tem uma trajetória de vitória, de conquistas, dada a ascensão social que a gente consegue ter, né,
veja, eu não estou falando aqui que eu sou, mas eu sou já a população privilegiada do Brasil, que é lá a pontinha da pirâmide. Você deu um salto na classe social. Exato. Então, não tem aquele ambiente hostil, mas hoje elas estão num ambiente que elas são diferentes. Na escola particular, numa das melhores escolas de inglês. Então, então, assim, sei lá, a escola de inglês delas, enquanto eu tenho que me desdobrar, marcar reunião para pegar na escola, levar lá e ficar trabalhando de lá enquanto elas estão, os colegas da sala delas chegam de motorista. É. Então, elas estão num ambiente diferente, E elas como é são. que se Então, conversa? Porque eu acho que é importante um diálogo, né? Ou seja, muito. e Então, como é que você faz e como é que você sugere alguém que esteja vivendo com o mesmo problema tratar desse problema dentro de casa? Porque fingir que ele não existe, não sei se é o melhor caminho. Acho que de repente o diálogo, né, é o caminho. Né? Como é que você faz? em definitivo, não é o melhor caminho fingir que ele não existe. Então, as minhas filhas, elas têm uma propriedade de que elas são negras, que elas são mulheres, que elas são negras e que elas são privilegiadas. E o que a gente incentiva é que elas usem dessa apropriação, que elas entendam que elas são diferentes, né, no ambiente e que mudem o ambiente em que elas circulam. Então, por exemplo, coisas muito simples do tipo, se alguém falar do seu cabelo, você vai falar, poxa, então você não conhece a história do Brasil, porque nós todos aqui somos miscigenados. Elas precisam estar, então o que eu faço é prepará-las para eventuais situações que ocorram. Se alguém falar do seu tom de pele, eu não quero que você chore, eu não quero que você brigue. Você vai falar, coitado de você que acha que um ser humano é diferente do outro por conta do tom de pele. Então você vai chegar aqui, você vai falar para a mamãe, porque a mamãe não vai brigar com a família deles. A mamãe vai ligar na escola e vai falar, oi, olha só, aconteceu uma situação hoje com o amiguinho que vocês precisam conversar, porque se ele falou isso, é porque ele ouve em casa. Então, o que eu falo para elas é: a gente tem que usar o nosso privilégio para ajudar, porque isso é uma onda, eu falo para elas. A vida é feita de ondas, a gente influencia o nosso ciclo, que influencia um segundo ciclo, que influencia até o mundo inteiro não ter mais racismo. É Então, eu isso sou aí. muito didática nesse sentido. Então, se vocês enxergar, falar, ah, ah, o amiguinho é gordinho, ah, o amiguinho tem 4 olhos, não pode, vocês não podem participar desse tipo de brincadeira e vocês têm que falar, gente, não pode fazer isso com um amigo, porque se acontecer com vocês por conta do cabelo e por conta do tom de pele, é a mesma coisa do que acontece com o amiguinho que é gordinho e não consegue. Então, assim, na aula de educação física, para escolher o time, escolham sempre aqueles que as pessoas falam, porque é importante valorizar o time. Então, o que a gente passa para elas é o papel delas neste ambiente da diferença, que hoje elas circulam. Aconteceu uma coisa muito emblemática, assim, né? A gente está em aula online, então eu tenho observado aqui, né? Ficou ouvindo as aulas, enfim, a gente está tudo junto e É. misturado. E teve um dia que eu passei e a Júlia estava chorando, a Júlia é a minha mais velha. E eu me assustei com aquilo, né? Porque ela estava na aula e eu me assustei. Falei, filha, o que que houve? O que que houve? Aí a professora fez, mãe, pega a Júlia, que ela está um pouco nervosa, qualquer coisa você me liga. E eu, tá bom. Ela falou, pode sair, eu saí. E ela chorava muito, ela estava muito nervosa. Eu, calma, peguei água, fiquei, o que aconteceu? Aí quando ela conseguiu minimamente parar de chorar, ela, mamãe, eu não quero que o papai morra só porque ele é negro. Um policial não pode matar o papai porque ele é negro. Porque a Conta escola a estava história dos Estados Unidos. trabalhando Ah, a escola dos Estados Unidos. Aí, Paulo, me nossa, cortou o coração, porque eu vi a minha filha chorando por identificou, conta né? da nossa cor Identificou. de pele. Se identificou, né? Se identificou. E aí, de novo, né? Aí eu primeiro acalmei, acolhi, disse que é difícil mesmo, mas aí voltei com a É uma história. Olha história. que oportunidade que a gente tem.
dos seus amiguinhos, do nosso ciclo. Eu falei assim, olha, não é impactante isso que a Pro mostrou? Você acha que se... Aí falei o nome de um amiguinho que é branco, eu falei, se ele escolher ser policial quando ele for grande, adulto, você acha que ele vai fazer a mesma coisa? É, Não, por conta dessa aula. Então, olha como é importante. Então, você me perguntou, né? O que você faz e o que você recomenda que as pessoas fariam assim? Entendimento, ok, a gente é assim e a gente tem um papel importante em mudar a nossa história, para que daqui 2 gerações a gente não precise que isso seja mais discutido em sala de aula. Ainda não vai ser na geração da minha filha, mas ela já vai contribuir para que a próxima seja melhor. E assim por diante. Então, ter o entendimento de que existe e que o poder é nosso de mudar é fundamental. que bonito, que história emocionante. Não é? Muito bom. Priscila, estamos chegando no finalzinho. Fala as últimas palavras que você gostaria aí de deixar uma mensagem para as pessoas, incentivar que a sua história. Enfim, eu tenho uma formação de filosofia do direito, né? A gente lê muita coisa, muita tese, muitos livros, mas eu me encanto muito com os depoimentos, né? Porque o depoimento é o depoimento. Ou seja, É a vida, é a é a história, a vida teoria na como vida é. real, né? Ou seja, essa experiência, a ideia dessa história que tua filha acabou de contar, isso você não encontra no livro, o cara não vai conseguir. Talvez o Machado de Assis, em alguns momentos, você entra no É, livro, você sente aquela dor, né? Ou seja, que ele passa, mas é uma coisa é ler, né? Outra coisa é viver. E saber que vocês têm essa bandeira aí e a gente tá sensível a ela, né? Acho que a sociedade ela tá de uma maneira sensível, né? Acho que quando a professora traz esse tipo de problema é porque tem que ser conversado, é um assunto que tem que ser falado para justamente eliminar. Acho que exatamente. a gente tem que olhar isso nas próximas 2, 3 gerações, acabar, não falar mais disso, não tem que falar mais disso. Né? Não Você tem que pega nas falar mais ordenações disso. filipinas, tinha a questão, olha, o judeu não estava na lei, ó, o judeu não Sim. pode testemunhar em processo de cristão, o cristão não pode, porque tinha uma rivalidade na época que a testemunha estava já está comprometida por conta da religião, né? Então hoje ninguém mais fala isso, e seria uma bobagem, até um crime falar, né? Agora do Fala, racismo tem também, que né? chegar disso, tem Ou que seja, chegar nesse nível, né? o que a gente assistiu dos eventos nos Estados Unidos, né? Que lá tem um movimento mais forte ainda, né? Mas isso existe no Brasil, existe de uma forma velada, né? Você tem uma história de sucesso, você está de parabéns. Queria que você deixasse uma mensagem aí antes da gente encerrar. Ai, poxa, obrigada, Paulo. Imagina, assim, eu fico muito feliz em poder compartilhar uma mensagem de otimismo, assim. É duro, sim, a nossa batalha é dura, mas de otimismo no sentido de que qualquer um, independente da classe social, pode mudar esse futuro, esse tema, e a gente pode fazer com que isso acabe. Como? Influenciando o seu amigo, não aceitando piadinhas racistas na sua família, não aceitando piadinhas no seu trabalho, questionar. Hoje eu não aceito mais quando uma pessoa fala: ai, Pri, sabe o que é? Eu gosto de colocar tudo preto no branco. Aí eu falo, desde quando o preto precisa clarear? Então, assim, o preto são as coisas que são ruins e a gente tem que colocar no branco? Não é legal falar. Ah, porque nego não aprende. Ué, é mesmo? E branco aprende? Eu falo. A gente tem que falar e não pode aceitar. Nossa, a gente repete essa de. E é uma expressão, né? Mas isso tem a ver com isso do racismo estrutural. A gente acha que. Nego não aprende mesmo, né? Nego não faz certo. Parece que é uma expressão coloquial, não é, gente? Tem um fundo. Então, você pode influenciar onde você está. Então, a mensagem que eu tô é difícil, mas o mundo está aí aberto e agora não tem mais volta. Eu e meu marido, a gente costuma ver, às vezes, esse dia passou uma sequência de 3 comerciais no intervalo da novela Nobre, da Globo. Os 3 tinham casais negros, temáticas negras, e aí eu falei assim,
Se não foi pelo amor, vai pela dor. Então, assim, tá aberto o espaço, tá aberto para a gente mudar. Então, assim, não é dizer que está mais fácil, não tá. Ele está mais propício para a gente mudar. Então, tenha consciência desse seu papel na influência de um futuro melhor, para que os nossos netos talvez não precisem mais passar pela aula que a minha filha passou e tenham que chorar com medo da polícia matar o pai. A gente pode influenciar. Então, eu estou aqui influenciando, eu participo de reuniões com empresários, com grandes líderes de grandes empresas, eu influencio. E você aí, na sua casa, na sua família, também pode influenciar. Então, essa é a dica. Muito lindo. Obrigado, Priscila, pela participação. Eu vou aqui encerrar a nossa gravação. Muito obrigado, foi ótimo. Obrigada a você, Você é Paulo. uma Obrigada a simpatia. vocês.